Você já percebeu que tudo que o Warren Buffett ensina sobre investir, o mercado faz exatamente o contrário? Enquanto a maioria fala sobre diversificação, ele faz exatamente o oposto. Enquanto a maioria fala sobre comprar e vender ações, ele nunca vende. E o resultado disso é que ele construiu uma fortuna bilionária seguindo princípios que a maioria das pessoas do mercado ignoram. E hoje eu vou te mostrar os 7 princípios do contra de Warren Buffett. Mas antes da gente começar, se você quer aprender a investir como os bilionários, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. E se você realmente entender o que eu vou te mostrar aqui, você nunca mais vai investir do mesmo jeito. Princípio 1. Invista de 5 a no máximo 10 papéis. Vamos começar com uma ideia que vai contra tudo que você já aprendeu até hoje no mundo dos investimentos. Warren Buffett acredita que a diversificação excessiva é um disfarce da falta de conhecimento. Sim, ele disse isso com todas as letras. Diversificação é proteção contra a ignorância. Faz pouco sentido para quem já sabe o que está fazendo. Quantas vezes você já ouviu ao longo da sua vida: não coloque os ovos na mesma cesta? Pois é, Warren Buffett faz exatamente o contrário. Ele fala o seguinte: coloque os ovos todos na mesma cesta e depois vigie a cesta. Porque aqui está o ponto central. A diversificação exagerada mostra o refúgio das pessoas que não sabem exatamente o que estão fazendo. Ele já prefere a concentração inteligente, ou seja, investir em poucas empresas de 5 a no máximo 10, estudando elas com profundidade a fim de que elas se tornem parte da sua linha de raciocínio. Buffett sabe cada detalhe das empresas nas quais investe. Ele entende como elas ganham dinheiro, quem são seus concorrentes, quais são suas vantagens competitivas e até mesmo o que pode destruir o negócio. Ele não compra uma ação, ele compra uma empresa na qual ele conhece mais do que os próprios funcionários. Na verdade, esse princípio vem da filosofia de Benjamin Graham, o seu mentor que ele escolheu por vários anos. Graham era o pai da segurança. Buffett é seu discípulo. Ele aprendeu todas as regras depois de quebrá-las com sabedoria. É melhor você investir em uma boa empresa com preço razoável do que uma empresa razoável com bom preço. E quando você encontra uma empresa maravilhosa, para que colocar só 1% do seu patrimônio? Essa é a lógica dele. Ele prefere concentrar tempo, energia e capital em uma empresa que realmente vale a pena. Agora, vamos ser sinceros, o investidor comum faz exatamente o oposto. Ele compra um pedacinho de tudo. No final das contas, o que ele realmente tem? Um Frankenstein financeiro que nem ele entende. No final das contas, ele fica refém do mercado, refém de manchetes e refém de analistas. Buffett, por outro lado, não quer estar espalhado. Ele quer estar certo. E estar certo exige foco e profundidade. Olha o caso da Coca-Cola. Ele começou a comprar suas ações em 1988. Naquela época, o mercado acreditava que as ações já tinham crescido demais, mas ele enxergou algo que poucos perceberam: marca global, vantagem competitiva e previsibilidade de lucros. Ele colocou um volume expressivo de capital e nunca mais vendeu. Hoje, mesmo depois de décadas, a Coca consegue distribuir dividendos bilionários para Berkshire, que seria a holding de Warren Buffett. Isso sim é concentração inteligente. Não é apostar tudo. É apostar onde há certeza e não esperança. Pensa assim: se você tem 40 ações diferentes, é impossível você acompanhá-las com profundidade. Saber exatamente o que o CEO disse na última reunião, como foi o balanço, qual o risco e qual o horizonte. Esse é o segredo de Buffett. Ele não quer que você acerte o próximo foguete. Ele quer ser o que acerta poucas vezes, mas de forma gigantesca. E isso só é possível quando você tem coragem de ser diferente, porque no mundo dos investimentos, quem busca segurança em todos os lugares acaba sem segurança em lugar nenhum. Princípio 2. Compre apenas se puder aplicar na ação escolhida pelo menos 10% do total dos seus investimentos. Esse princípio é um dos mais polêmicos, mas também um dos mais poderosos de Warren Buffett. Ele diz o seguinte: nunca invista em algo que você não possa colocar pelo menos 10% do seu patrimônio. E quando você ouve isso pela primeira vez, parece loucura, né? Porque as pessoas pensam exatamente o oposto. Vou colocar um pouquinho do meu patrimônio, se der certo, eu coloco mais. E Buffett olha para isso e pensa: se você não tem convicção suficiente para colocar 10% do seu patrimônio, você não sabe o que você está fazendo. E aqui que está o ponto. Investir não é sobre ter sorte, mas sim certeza fundamentada. Pense em um atirador de elite. Ele não dispara 100 tiros para ver se acerta o alvo. Ele dá um único tiro porque estudou, mirou e sabe exatamente onde vai atingir. Buffett é exatamente esse atirador. Ele não quer diversificar o risco. E só tem uma forma de você fazer isso, que é você estudar com profundidade aquela empresa a ponto de você não ter medo de colocar 10% do seu patrimônio. Na década de 80, quando Buffett começou a comprar ação da Coca-Cola, ele não colocou apenas 1 ou 2%. Ele colocou uma parte significativa do patrimônio da Berkshire. Sabe por que disso? Porque ele sabia exatamente o que estava comprando. Ele não estava comprando uma empresa de refrigerante, mas sim uma máquina global de lucrar. Ele viu uma marca com presença em mais de 200 países. Sem contar a fidelidade dos consumidores e o modelo de negócio totalmente previsível. Ou seja,
Ele não investia somente baseado no preço, mas sim no entendimento profundo da empresa. Esse investimento dava para ele algo que ninguém tem no mercado, que seria convicção. Agora pense no investidor comum. Ele compra uma ação baseado naquilo que ele viu no Instagram, porque o amigo disse que vai subir ou porque o analista famoso recomendou. E o pior de tudo é quanto ele coloca, que seria 1, 2, 3%, sem saber exatamente o que está fazendo. A verdade é dura, mas libertadora. Se você só se sente confortável em investir um valor pequeno, é porque você não sabe o que está comprando. Buffett inverte a lógica. Ele acredita que a confiança vem do conhecimento e não da quantidade de ativos. Pense em uma ponte. Você atravessaria uma ponte só porque ela parece ser segura? Não, você atravessa se tiver certeza que ela aguenta seu peso. No mercado de ações é a mesma coisa. Buffett só atravessa uma ponte quando ele tem certeza do que a sustenta. Esse é o poder desse princípio. Ele te obriga a investir onde há compreensão e não curiosidade. É o que o Buffett costuma dizer. Se você tivesse direito a comprar apenas 20 coisas até o final da sua vida, pensaria 10 vezes antes de apertar o botão de compra. Essa filosofia dos 20 tiros é uma forma de você disciplinar sua mente. Ela faz você agir como um dono do negócio e não como um apostador. Essa filosofia de investir pelo menos 10% do seu patrimônio em uma determinada empresa é o que separa investidores convictos de especuladores nervosos. Buffett não compra uma empresa pensando se ela vai subir amanhã. Ele entra pensando, essa empresa vai existir daqui a 30 anos? Eu vou ter orgulho de ser sócio dela? Então, o que Buffett está dizendo aqui não é para você colocar 10% do seu patrimônio em qualquer ação. Ele está dizendo o seguinte, invista em algo que você teria confiança suficiente para colocar pelo menos 10%. Porque se você não tem confiança, o problema não é o mercado, mas sim o seu nível de entendimento. Investir com coragem não é ser inconsequente, é estar preparado, convicto e informado. E esse princípio se conecta diretamente com o próximo, porque o Buffett, ele não compra ações pensando em vender, ele compra negócios para possuir para sempre. Princípio 3. Espere conservar seus investimentos para sempre. Agora chegamos no princípio que redefine completamente a mentira que você enxerga o tempo nos seus investimentos. Warren Buffett costuma dizer, o período que a gente mais gosta da holding é para sempre. E quando ele fala isso, não é frase de efeito, mas sim uma filosofia de vida. Porque a verdade é simples, mas dura. Enquanto a maioria das pessoas compra ações para vender logo em seguida, ele compra ações para nunca mais vender. A maioria dos investidores começa a investir em ações querendo retorno rápido. Investem R$1.000 querendo que na semana seguinte retorne 10 mil. Mas Buffett não investe em ações, ele investe em empresas. E isso muda tudo. Ele não pensa na cotação, mas sim no negócio. Ele não pensa em quanto a ação vai subir, mas sim o quanto que a empresa vai crescer nos próximos 30 anos. Essa mentalidade faz com que ele compre de forma inteligente, com mais calma, com mais convicção e com mais visão. Esse princípio revela uma verdade que ninguém quer ouvir, que o tempo é o maior ativo no longo prazo. Mas só quem pensa a longo prazo que tem acesso a ele. A maioria quer retorno rápido e acaba pagando caro pela pressa. Buffett, ao contrário de muitos investidores, ele entende que o mercado transfere dinheiro dos impacientes para os pacientes. Ele sabe que o mercado recompensa quem aguenta ficar parado enquanto o dinheiro trabalha. Pense em uma árvore. Quando você planta uma muda, ela é pequena, frágil e insignificante. Mas se você cuida bem dela, no longo prazo, ela te dá sombra, frutos e segurança. Investir com a mentalidade de Buffett é exatamente isso. É plantar árvores que você não pretende cortar. E é exatamente por isso que Buffett evita entrar em empresas com tecnologias passageiras e com ações da moda. Ele busca negócios perenes, com vantagem competitiva e com lucros previsíveis. Empresas que vendem produtos que as pessoas comprarão hoje, amanhã e daqui a 50 anos. Agora repare uma coisa, quando o mercado cai, o investidor comum entra em pânico, vende tudo e sai correndo. Já Buffett faz exatamente o contrário, porque ele não compra ações para subir, ele compra negócios sólidos para manter. Ele entende que o preço oscila, mas o valor real permanece. É por isso que ele sempre diz, se você não está disposto a ter uma ação por mais de 10 anos, nem pense em possuí-la por mais de 10 minutos. Enquanto milhões de investidores trocam de empresa a cada notícia, Buffett mantém suas posições em gigantes, como por exemplo a Coca-Cola e a Apple. Ele não busca emoção, ele busca consistência. E a consistência é construída com o tempo e não com a velocidade. Então, o que Buffett está dizendo é, invista com uma pessoa que compra uma casa para viver e não um carro para revender. Porque o segredo no mundo das ações não é comprar bem e vender bem. O segredo é comprar bem e nunca precisar vender. E é justamente essa visão de longo prazo que se conecta com o princípio 4, onde Buffett mostra o momento certo para agir e nunca desperdiçar sua energia com empresas medianas. Princípio 4. Só invista quando puder encontrar algo que vale a pena comprar. Investir não é um ato de impulso, mas sim uma convicção racional. E é aqui que está algo que a maioria das pessoas querem esconder. A paciência
é o maior diferencial competitivo de um investidor inteligente. A maioria das pessoas se apressa em colocar o dinheiro para trabalhar o mais rápido possível. Elas acreditam que estar fora do mercado é perder a oportunidade, mas na verdade é justamente o contrário. Estar fora de investimento é preservar o poder de agir quando uma oportunidade aparecer. Você não é obrigado a ter opinião sobre tudo, mas quando tiver, precisa ser baseado em algo sólido. Esse princípio carrega uma sabedoria brutal. Não invista só porque o dinheiro está parado. Invista somente quando o valor encontrado for maior que o preço pago. O grande investidor não busca movimento, mas sim significado. Então não se apresse a investir só porque há capital disponível. Espere que até uma oportunidade real surja. Uma empresa com fundamentos sólidos, com lucros consistentes, governança responsável, vantagem competitiva e também preço atrativo. Princípio 5. Compre ações como se você estivesse comprando o negócio inteiro. Poucos investidores entendem o que significa realmente ser sócio de uma empresa, mas o verdadeiro investidor não compra ações, ele compra empresas. A maioria das pessoas compram ações como se estivessem apostando. Essa diferença muda tudo. Quando você compra uma ação, você não está comprando um pedaço de papel, mas sim um pedaço de um negócio. Seus lucros, suas dívidas, seus desafios futuros, e isso muda tudo. Você literalmente se torna dono de um pedaço daquela história. Buffett costuma dizer que o investidor deve comprar ações para possuí-la integralmente, mesmo que o mercado feche amanhã e abra daqui a 10 anos. Isso quer dizer que se você compra uma ação, você deve ter cabeça de dono e não de especulador. O mercado financeiro recompensa quem pensa como empresário e não como especulador. Quem compra uma ação sem compreender o negócio, sem compreender o setor, está seguindo o barulho da manada. Mas quem estuda sobre o modelo de negócio, a geração de caixa, a geração de lucro, está investido com visão. Quando você muda sua mentalidade de comprar ações para comprar negócios, o jogo muda completamente. Você deixa de se preocupar com as quedas temporárias e se preocupa com os fundamentos, que é o mais importante. Porque o preço pode até oscilar, mas o valor de uma empresa sólida cresce o tempo todo. E é exatamente isso que constrói fortuna. A mentalidade do dono é a essência da independência financeira. Nunca procure o próximo boom da bolsa. Procure por empresas sólidas, reais, geradores de caixa em que você confie. Invista em empresas que você entenderia perfeitamente, mesmo que o mercado não existisse. Princípio 6. Faça suas próprias pesquisas e faça com vigor. No mercado financeiro, a ignorância é o investimento mais caro que existe. A única maneira de evitá-la é através da pesquisa profunda. A maioria das pessoas não investem, elas copiam. Copiam recomendações, manchetes, vídeos. Elas agem com base na euforia coletiva e chamam isso de estratégia. Mas investir em ações exige autonomia intelectual, porque ninguém vai se importar tanto com o seu dinheiro como você. O risco vem de não saber o que está fazendo. Fazer suas próprias pesquisas não significa ignorar especialistas, mas sim significa não terceirizar sua responsabilidade. Investir com rigor é fazer o que ninguém faz. Ler relatórios anuais em vez de manchetes, estudar o balanço em vez de seguir influenciadores e também analisar a gestão, o fluxo de caixa, a vantagem competitiva, em vez de ser guiado por dicas quentes. Esse é o tipo de disciplina que separa especuladores de investidores profissionais. Quem depende da opinião dos outros vive à mercê do pânico coletivo. Porém, quem pensa por conta própria lucra através do pânico coletivo. O verdadeiro investidor nunca entrega o volante da sua própria jornada. Ele sabe que cada decisão deve ser sustentada por entendimento e não por emoção, porque no final das contas, o mercado, ele recompensa quem estuda e pune quem adivinha. Princípio 7. Tenha motivos sólidos e fundamentos bem pesquisados para seus investimentos. A maioria das pessoas investe por emoção e não por convicção. Compram porque está subindo e vendem porque todo mundo está vendendo. Mas esse comportamento torna o investidor refém da maré e não alguém que navega por conta própria. Já Buffett nunca se move sem tese clara. Cada investimento que ele faz é um ato de lógica e não de impulso. E é exatamente isso que diferencia aqueles que entendem o motivo de cada decisão. Se você não consegue explicar o motivo pelo qual está comprando uma ação, nem deveria comprá-la. Investir sem fundamentos é como se você estivesse construindo um castelo de areia. Até parece bonito no início, mas depois, qualquer vento desmorona tudo. Os motivos sólidos são a fundação de qualquer investimento duradouro. Eles devem ser baseados em dados concretos, raciocínio lúcido e visão de longo prazo. No final das contas, investir como Buffett é menos sobre fórmulas e mais sobre mentalidade. É sobre ter coragem, disciplina e visão de longo prazo. Te vejo no próximo vídeo.